Quando eu entrei naquela empresa, ela estava à beira da falência. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção não foram os documentos, os funcionários ou os produtos, não. Foram as janelas. Os vidros não eram limpos havia anos. As estruturas estavam enferrujadas e nenhuma janela conseguia mais abrir. Os negócios daquela empresa também pareciam ter seguido exatamente o mesmo padrão. Tudo estava paralisado. Eu sou Silvana Occhialini, especialista de Feng Shui há quase 40 anos, que eu analiso casas e empresas que revelam sobre a vida das pessoas. E neste vídeo eu vou te mostrar por que as janelas são tão importantes e 5 sinais que você precisa observar hoje aí na sua casa ou no seu local de trabalho. Por quê? Porque talvez você esteja tentando enxergar uma nova possibilidade, enquanto o seu próprio espaço mantém a sua visão bloqueada. O que eu encontrei naquela empresa anos atrás, quando eu fui chamada para atender os proprietários dessa empresa que enfrentava uma situação financeira bastante delicada. Assim que eu entrei, eu observei o prédio, que parecia ter perdido o contato com o mundo exterior. Os vidros estavam tão sujos, as janelas estavam enferrujadas e depois de anos sem manutenção, já nem conseguiam mais abrir. O Qi, que é a energia vital do espaço, não entrava. E os proprietários também não conseguiam enxergar novas possibilidades para o negócio, para aquela situação. No Feng Shui, as janelas são as entradas secundárias de energia Qi. Elas estão relacionadas aos nossos olhos, à maneira com que nós enxergamos a nossa vida, a visão que temos do nosso futuro. Por isso, quando eu encontro uma janela bloqueada, não observo apenas o problema da manutenção, que é importante. Eu procuro compreender qual é a mensagem que aquele espaço está repetindo diariamente para os seus ocupantes. Pense, naquela empresa, todos os dias os proprietários chegavam e encontravam os mesmos vidros sujos e as mesmas janelas travadas. Eles olhavam para fora através de uma visão limitada e, ao mesmo tempo, diziam que não conseguiam encontrar uma saída para os seus negócios. Isso não significa que limpar somente uma janela seja suficiente para resolver os problemas financeiros de uma empresa, não. Mas era uma das tantas coisas, de tantos os problemas que aquela empresa estava enfrentando, entre outros fatores. O Feng Shui não substitui o planejamento, boas decisões, conhecimento, trabalho e responsabilidade, não. Mas o espaço pode fortalecer uma situação ou repetir constantemente uma mensagem de paralisação. E aquela empresa estava mostrando de uma forma bem clara que nada se renovava ali. Agora eu quero que você olhe para as suas janelas comigo. Primeiro sinal, os vidros estão sujos? Quando foi a última vez que os vidros das suas janelas foram limpos de verdade? Eu não estou falando apenas de retirar uma marquinha. Observe, o vidro está opaco, empoeirado, manchado ou tão sujo que altera a forma com que você enxerga do lado de fora. Para o Feng Shui, os vidros limpos simbolizam uma visão clara. Inclusive, eu gosto de recomendar que em algum momento você mesmo vá lá, pegue um paninho pessoalmente e limpe a janela do seu espaço. E olhe só, mesmo que normalmente outra pessoa faça esse trabalho, faça você mesmo. Enquanto você limpa o vidro, observe tudo na sua vida e observa que vai se aclarando e você vê com mais nitidez. Faça isso com intenção também de enxergar a sua vida, seus projetos, suas possibilidades com mais clareza. Não é necessário transformar esse momento em algo complicado, não. É um gesto muito simples, porém consciente. Segundo sinal,
janelas que não abrem. Agora, tente abrir todas as janelas da sua casa. Será que tem alguma que está emperrada, alguma que faz barulho ou exige força que simplesmente você desistiu de utilizá-la? Alguma delas permanece fechada lá sem abrir? As janelas devem abrir com facilidade para permitir essa entrada de ar, luz e nova energia, inclusive para você ver com clareza. Por isso, cuide dos trilhos, das fechaduras, das ferragens e das estruturas. Uma janela foi criada para ser aberta. Quando ela deixa de cumprir essa função e ninguém toma providência, o espaço começa a paralisar. Talvez seja necessário apenas limpar o trilho. Talvez seja preciso retirar a ferrugem ou chamar um profissional na área. O importante não é aceitar como permanente aquilo que pode ser restaurado. Terceiro sinal, objetos bloqueando a visão. Fique diante da sua janela e olhe para fora. Você consegue enxergar o mundo exterior com facilidade? Ou existe um móvel alto, uma estante, uma cômoda ou uma pilha de objetos impedindo a sua visão da janela? A janela não deve funcionar apenas como uma fonte de luz. Ela também deve permitir que você enxergue livremente através das janelas. Quando nós colocamos bloqueios diante dela, nós estamos limitando justamente essa função. Eu já encontrei no quarto de uma cliente uma cômoda cheia de objetos altos bloqueando a janela. Ela dizia que não conseguia enxergar o que estava acontecendo em sua própria vida amorosa. A janela bloqueada era, adivinha aonde? A área do relacionamento da casa dela e do dormitório dela. Coincidência, né? E o espaço mostrava exatamente a mesma situação. Sua visão estava completamente obstruída. Observe, se você não criou sem perceber uma parede diante da janela. Esses sinais na janela são apenas uma pequena parte de tudo que uma casa pode revelar para você. No meu curso Feng Shui para sua casa, eu ensino você a analisar cada ambiente com mais profundidade. A entrada, a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro e também todos os objetos e os bloqueios que interferem na circulação de energia. Você aprende a compreender o que o espaço está comunicando e fazer mudanças conscientes, seguindo um conhecimento estruturado e não apenas dicas soltas encontradas na internet. O curso foi criado para você aplicar Feng Shui na sua própria casa e começar a enxergar com outros óculos, os óculos do Feng Shui. O link está aqui na descrição desse vídeo. Agora continua comigo, porque os dois próximos sinais são muito comuns e um deles pode até parecer bonito. O quarto sinal são as plantas que crescem demais. Eu adoro plantas, não consigo ficar sem elas e eu sempre digo que a natureza fortalece a energia dos ambientes. Mas até uma planta bonita precisa estar no lugar certo e ser cuidada da maneira certa e equilibrada. Certa vez, eu fui com um grupo de alunas ao apartamento de uma cliente chamada Juliana. Do lado de fora da sala, ela tinha uma grande jardineira, linda mesmo. Com o passar dos anos, aquela jardineira havia se transformado numa floresta, né? Uma floresta. E a gente não conseguia nem ver através das janelas. Juliana dizia que não conseguia encontrar uma saída para os seus próprios problemas. O trabalho estava difícil, o relacionamento estava complicadíssimo, a vida financeira, então, estava péssima. As janelas, veja bem, foram feitas para você ver o seu futuro, mas as plantas estavam impedindo completamente aquela visão. Depois que aquela vegetação foi organizada, limpa, retirada, os excessos, né, foram retirados, as janelas foram desobstruídas. Juliana começou a se desenvolver novamente no campo profissional, porque ela era excelente profissional. Com o tempo, voltou a ser reconhecida e a prosperar realmente financeiramente.
Mais uma vez, esse é um caso ouvido, vivido por mim. Não significa que só podar uma plantinha produzirá automaticamente o mesmo resultado para todas as pessoas, mas mostra como algo aparentemente bonito pode se transformar em um bloqueio quando cresce sem controle. Observe as plantas da sua casa. Elas levam vida e beleza para o seu ambiente ou estão cobrindo a janela, impedindo a entrada de luz e limitando a sua visão? Quinto sinal: janelas que foram anuladas. Esse é um problema diferente. Algumas casas têm janelas que foram cobertas por armários, painéis, muros ou outros elementos de construção mesmo. A estrutura da janela continua ali, mas ela não abre, está limitada, não ilumina, não permite enxergar o exterior. É como se o espaço mantivesse aquela imagem de uma janela, mas que tivesse perdido completamente a sua função. Nos meus ensinamentos, quando uma janela precisa realmente deixar de existir, ela não deve ficar apenas escondidinha. É preciso retirar os caixilhos, os vidros, tudo. Fechar aquele espaço corretamente. Manter uma janela bloqueada é como você manter os seus olhos vendados. Também existem projetos com vidro completamente fixos, que jamais podem ser abertos. Neste caso, não haverá problema, desde que os vidros estejam liberados. Mas não em todas as janelas da casa, né? Que já aconteceu com uma outra cliente minha que encontrou a casa perfeita, segundo o marido dela, que tinha criado tantos mecanismos de segurança para que o espaço parecesse um bunker e tivesse segurança. Nenhuma das janelas podiam ser abertas. O ar simplesmente não se renovava. A casa estava tão protegida do lado de fora, mas também havia sido isolada do contato com a vida externa. Segurança é importante, mas precisamos encontrar esse equilíbrio entre proteção e circulação. Faça uma inspeção hoje, agora. Caminhe pela sua casa, observe cada janela. Primeiro, os vidros. Eles estão limpos? Segundo, todas conseguem abrir? Terceiro, existe algum objeto bloqueando a visão? Quarto, alguma planta cresceu tanto que está impedindo a entrada de luz? Quinto, existe janela anulada, coberta ou permanentemente fechada e escondida? Não observe apenas o que está errado. Perceba também como você se sente diante de cada uma dessas janelas. Qual delas apresenta a visão mais bonita para você? E em qual ambiente você sente mais vontade de abrir a janela? Qual lugar da casa parece precisar de mais ar, luz e movimento? Escolha uma única janela para começar. Limpa o vidro, retire o bloqueio, faça a manutenção necessária. Abra, permita que o ar novo adentre seu espaço. Então, faz isso e pergunta a si mesmo: que nova possibilidade eu também preciso começar a enxergar? Escreva aqui nos comentários qual desses 5 sinais você encontrou aí na sua casa. E inscreva-se aqui no canal, sabe por quê? Porque eu vou continuar compartilhando casos reais, mostrando como observar aquilo que os espaços estão revelando e que você não está vendo. Escute só, a casa fala o tempo todo.